paz do Senhor Jesus para o amado ouvinte, a paz do Senhor. Pela misericórdia de Deus, eu sou o pastor Carlos. Você vai entender um pouco hoje, que eu falo primeiro pela misericórdia, porque a palavra de Deus diz, né? Que pela graça somos salvos, não é? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, eu fui salvo como você e tantos outros, né? Pela graça, pela misericórdia. A Bíblia também diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A própria palavra também diz, não foste vós que me escolheste, eu que escolhi a vós. Né? Porque eu sou o pastor Carlos, pela misericórdia do Ministério Palavra Rema. A igreja que ama você, a igreja, pastor Jorge, que nasceu no coração de Deus. Hoje estamos com o nosso querido pastor Jorge aqui, né? Que Deus colocou para nos ajudar, o diácono Ricardo também, que tem sido um guerreiro aqui nesta obra. E hoje o Espírito de Deus me tocou no meu coração, pastor Jorge, para que eu desse o meu testemunho, né? Um testemunho, eu sou um milagre na mão de Deus. Eu lembro que Deus, antes de levar a minha pastora, pastor Jorge, falou comigo em profecia, ela sem saber, ela falou, meu servo, você é um milagre nas minhas mãos. Eu sou um milagre na mão de Deus. E você vai entender por que esse milagre, né? Da onde Deus me tirou só uma mão forte. E o que o Senhor fez no meu corpo, na minha mente, na minha alma, só Ele poderia fazer. Então, que Deus abençoe a sua vida e que eu já vou te pedir que no final do testemunho, da palavra, se Deus falou com você, se edificou a sua vida, que você compartilhe o máximo, né? Deixa Deus te usar compartilhando o máximo para as pessoas, seus familiares, seus amigos, para todos, porque Deus veio para todos. Então, pastor Jorge, eu entendo que nós temos que pregar para todos, né? A gente não pode pregar só para evangélico, é uma visão distorcida. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Porque Jesus está voltando. Mas antes de Ele voltar, Ele quer te usar, Ele quer te abençoar. Eu sinto muito a presença do Espírito de Deus hoje aqui aqui, ó. Então, eu quero dizer que eu venho de uma família que eu amo muito, né? Alguns já morreram. Eu venho de uma família de feiticeiros, idólatras. Eu falo isso com muito respeito, porque todos nós, pastor Jorge, somos criaturas de Deus, né? A falta do conhecimento que leva o homem a buscar falsos deuses, né? Existe só um Deus só, que criou o céu, a terra e o mar, que enviou Jesus, que também é Deus, que morreu na cruz para nos salvar. E a Bíblia diz que só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E o próprio Jesus disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome será atendido. Mas eu vim de uma família que não conhecia a palavra. E a Bíblia diz, diácono Ricardo, pastor Jorge, amado ouvinte, em Oséias, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Uma família que eu sempre amei, que eu amo. Alguns já morreram, mas a gente guarda no coração as lembranças. Morreram salvos, graças a Deus, a sua maioria, né? Porque Deus é fiel. Então, eu quero te dizer, né, que, primeiramente, o meu pai, Pedro Brunizo, que dorme no Senhor, né, ele sofreu muito na mão de Satanás. Ele trabalhava numa firma que era uma multinacional. Ele entregou um colega dele que estava roubando, foi mandado embora. E esse jovem voltou com 3 cigarros e entregou ao meu pai. O diabo, pastor Jorge, ele tenta o homem na nossa fraqueza. Né? O diabo viu que o meu pai tinha aquela fraqueza, foi feito um trabalho de feitiçaria naquele cigarro, o meu pai fumou e enlouqueceu. Né? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A feitiçaria existe. Só que a feitiçaria, eu creio na palavra, pastor Jorge. Deus ama os feiticeiros, mas Deus abomina a feitiçaria. Deus ama o pecado, né? Deus ama o feiticeiro, mas Deus abomina a feitiçaria. Deus ama o idólatra, mas Deus abomina a idolatria. Deus ama aqueles que se prostituem, mas Deus abomina a prostituição. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Deus ama o soberbo, mas Deus abomina a soberba, né? Tem vários tipos de pecado.
Então, o meu pai enlouqueceu. Meu pai trabalhava nessa multinacional, trabalhou no Banco Boa Vista, um homem muito inteligente, e que ali, o diabo, ele passou muito tempo da juventude dele em hospício. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E a minha família buscava na feitiçaria a solução. Eu quero te dizer que não é a feitiçaria que é a solução do seu problema, do meu problema. A solução está em Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos libertar. Mas ele não conheceu a verdade. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E o diabo engana a pessoa, pastor Jorge. E meu pai ficava lá enganado pelo diabo, minha família. Sofreu muitos anos. Quando eu já estava adolescente, ele já não estava mais em meu hospício, graças a Deus. Mas não se converteu, continuou trabalhando no banco, Boa Vista. E ali também, depois sim, né? Quando eu comecei a conhecer um pouquinho de Jesus, e eu vi ele manifestado de um espírito de loucura, e Deus me usou para expulsar esse demônio. Mas por que Deus me usou? Agora eu vou falar um pouco de mim, né? Meu pai, ele morreu salvo, sofreu muito na mão de Satanás, porque era um homem de coração duro, né? Mas Jesus o salvou, porque ele é fiel. Deus tinha falado para mim: vou eu salvar o teu pai, vou eu ferir e libertar. Meu pai, Deus o feriu e o libertou, e ele está no paraíso, descansando com Jesus. E eu venho, né, como eu falei, venho de uma família de feiticeiros, idólatras, né, que tinha imagem na minha casa por tudo que era lado. Eu lembro disso, meu quarto do meu avô tinha chamado, acho que era oratório, né, um monte de imagem. Mas só que a Bíblia fala que o ídolo para nada serve. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, né? Mas era a família que eu tinha, né? E você geralmente, Diácono Ricardo, a pessoa herda, espiritualmente falando, aquilo dos seus pais, né? E ali, só que criança, eu bem criança, moro ainda, né? No bairro de Vila Valqueire, na estrada Intendente Magalhães, 724, Casa 12. Eu não sei se é Vila Valqueire, porque o lado, acho que não é, eu achei que eu morava no Valqueire a vida inteira, mas vem cá, tem Bento Ribeiro, Oswaldo Cruz, né? É do outro lado da Intendente, aqui tem uma divisão, né? E, aleluia, então, ao lado ali do Burger King, numa vila, isso que eu estou falando, muitas pessoas antigas, moradores, viram o que eu passei. Tem até membro aqui da igreja chamado Cláudio Gedeão, irmão, né? Ele sabe o que eu passei, ele viu. E eu tive, só que antes de eu sofrer na mão de Satanás, eu tive um sonho, quando criança, pastor Jorge. Um dos sonhos foi esse: eu passava perto de um bar, eu era muito magrinho, né? E uma mão forte me pegava e falava: logo ele, mestre. Quando eu virei, pastor Jorge, eu vi o apóstolo Pedro, um outro discípulo, como eu estou vendo o Senhor, e eu escutei uma voz: deixar ele ir, que doravante ele será um dos nossos. E quando eu virei assim para a direita, pastor Jorge, eu vi o Senhor Jesus, como eu estou vendo o pastor Jorge aqui. Meu corpo está todo arrepiado, eu sinto a presença do Espírito aqui. Eu tenho esse mistério com Deus, tá? Mas Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Ele não está aqui por causa do meu arrepio. O pastor Jorge deve estar vendo que eu estou todo arrepiado aqui. A presença do Espírito Santo aqui, né? Ele testificando o que eu estou falando, que é verdadeiro. E o Senhor falou para ele: deixar ele, que doravante ele será um dos nossos. E ali, pastor Jorge, eu falei com minha avó, isso é normal, Jesus também aparecia para mim, mas minha avó também não conhecia o Senhor. Eu falei com algumas pessoas e continuei minha vida. E depois eu tive um outro sonho, pastor Jorge. Eu sonhei, né, porque eu falava assim, quando eu escutava as histórias do meu pai, do sofrimento do meu pai, né, em hospício, e ali eu falava assim: eu sou o verdadeiro filho de Deus. Eu, criança, antes de dormir, eu falava, eu queria dizer que eu não ia passar por aquilo, né, na minha simplicidade. E o verdadeiro Filho de Deus apareceu para mim em sonhos, Jesus, no mar, ele num barco, o barco virado, ele comendo uma maçã, pastor Jorge. Eu era muito agitado, quem lembra disso? Ele comendo a maçã, ele falava para mim: eu sou o verdadeiro Filho de Deus. E eu, uma roupa bonita, né? Eu, de novo, fiquei falando: meu Deus, Jesus apareceu para mim de novo em sonhos.
E eu não procurava, continuei vivendo minha vida. E depois eu tive mais 2 sonhos, pastor Jorge. Um, que eu já tinha consciência do erro, do pecado, fazer coisas erradas, né? Como criança, hein? E eu tive um sonho que Jesus vinha, não sei se era com anjo, com pessoa, assim, um sonho, e ali, eu falava, não, Jesus não veio para mim. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha a mania de cruzar minhas pernas assim, muito magrinho. Eu falava, não, isso aí não é Jesus não, isso deve ser um espírito maligno que me enganar. Aí, quando ele subiu com os anjos, eu olhei para ele no sonho e falava, se for voz do Senhor, perdoa meus pecados. Foi lindo, eu lembro como se fosse hoje. E quando ele virou, pastor Jorge, eu via, quando ele virou, eu não via a sua face. Ele falou, meu filho, as suas blasfêmias estão perdoadas. E depois também tive um outro sonho, excesso nos sonhos. E quando eu sonhei que tinha no mar, tinha muitos romanos, e Jesus sendo carregado como rei, né? Como aqueles reis imperadores romanos, né? E 4 pessoas, eram como se fossem 4 escravos carregando ele, e os soldados romanos tudo cego, passando a mão assim na vista, nas águas que Jesus passava, e eu acordei. E agora, né? Esses foram os sonhos. Eu vou ler uma palavra e já vou voltar aqui no testemunho, né? De um jovem também que tinha sonhos, muito conhecido, bíblico, né? No meio evangélico, no meio católico também, a história de José. E eu já vou voltar no testemunho, e eu quero dar um tema para essa mensagem, pastor Jorge. Deus tem um caminho na tormenta. E eu quero ler aqui, né? Em Gênesis, no capítulo 37, diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Porém, pôs seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos, os seus irmãos o aborreceram, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam no meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Aleluia. Então eu começo a ver, né, que Deus fala também em sonhos. Deus fala a maneira que Ele quer, porque Ele é vivo, né? Ele fala através de sonhos, como falou com José, falou comigo. Deus fala através da sua palavra, na maioria das vezes. Deus fala através do profeta, né, da visão, da revelação, da profecia. Deus fala através dos seus pais. Vocês jovens, escutem seus pais. Deus fala através dos filhos. Pais, escute seus filhos, né? Deus fala através de uma conversa. Deus fala até através de animais. Deus fala através da natureza. E como Deus tinha falado, eu quero falar uma coisa para você: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria. Em Jeremias, a palavra de Deus diz: o que tu vês, Jeremias? Eis que vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para ser cumprida. Então eu nascendo numa família de feiticeiros, de idólatras, que não buscavam o Senhor, mas Deus falou que doravante eu seria um deles. E a vida passa rápido. A infância passou, colegas meus, né? Você também deve ter às vezes saudade um pouco, né? Passa rápido.
até os 13 anos, eu era uma criança magérrima, super magro, né? Hoje em dia falam de bullying, né? Não era assim, quem era gordo era gordão, né? Quem era magrinho como eu, a gente sofreu na brincadeira, mas chegou uma época, pastor Jorge, que eu comecei a ficar complexado. Eu não andava mais sem camisa, né? Aquelas brincadeiras que os colegas não faziam nem com maldade, né? Era brincadeira mesmo, né? E um primo meu apareceu na minha casa, chamado Maurício, ele esteve aqui na igreja, graças a Deus. E ali, meu primo Maurício, que eu amo muito, né? E ali eu amo muito meus primos, eu amo minha família, né? Como eu falei, era uma família que não conhecia Jesus. Hoje em dia conhecem, graças a Deus, a maioria dos meus primos. Tem um primo até que é pastor. E ali, prega aqui na igreja, prega em outras igrejas, na igreja batista, pastor José Ricardo. E ali, amado ouvinte, ele veio muito sarado, uma técnica americana, e ali Deus usou para nos ensinar, a mim e meu irmão. Nós começamos a fazer os exercícios. Foram 2 anos, pastor Jorge. Eu era muito disciplinado, meu primo sabe disso, e eu comecei, né? O que eu vou falar é para a glória de Deus, não para a vaidade minha, né? Só no testemunho, tá? E ali eu fiquei com um corpo jovem, sarado, como tem muitos jovens hoje em dia aí, né? Muita academia, a pessoa tem que se cuidar do corpo, mas tem que cuidar do espírito também, né? E do espírito você se cuida com a palavra de Deus, porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, não é verdade, pastor Jorge? Não é pecado cuidar do corpo não, né? Então, eu fiquei um jovem sarado, com 15 anos, não conhecia Jesus, ia para baile, e não deveria ir, um jovem sem Jesus, né? Ia para baile, comecei a conhecer as coisas erradas jovem, né? De prostituição, né? E a Bíblia fala fugir da prostituição. Se tiver algum jovem, né, na noitada, não vá para a noitada, né? A tua bênção está na casa do Senhor, espere em Deus, né? Foge da prostituição. E ali, né, muitos morrem por causa da prostituição, muitos jovens, né? Então, e ali eu comecei a namorar bastante menino, me achava o cara, né? A soberba, o homem sem Jesus, o cara é Jesus, ele é o Senhor, né? Nós não somos nada, somos pó e cinza. O homem dorme, às vezes nem acorda. Só que eu era enganado pelo adversário, né? E um dos enganos, eu fui na feitiçaria. Só que a Bíblia diz em Levítico, pastor Jorge, não consultei nem os espíritos nem os adivinhos, senão vós sereis contaminados. Eu fui com um colega de escola, levei outras pessoas, eu fui com a minha mãe, que era, e o diabo me contaminou. Só, pastor Jorge, que o diabo não se astuto. Ele começou a me colocar um mal-estar domingo à noite. Eu ia, me arrumava, né? Para mim era uma grande alegria, só que eu não conhecia a alegria do Espírito, que não tem nada se compara. E ali, domingo à noite, eu comecei a passar mal. Cheguei em casa, falei, mãe, estou passando mal. Meu filho, minha mãe é uma pessoa, um presente de Deus. Para quem conhece, minha mãe é muito amada na igreja, para a família. Minha mãe, uma pessoa muito especial que Deus me deu, que Deus abençoe, minha querida mãe. E ali, ela começou, e aquilo começou a vir aos sábados, domingo. O diabo é um ser astuto, guarda isso no teu coração. E ali, eu fui levado em psicólogo. Meu pai trabalhava no Banco Boa Vista, onde a gente tinha direito a Rio Clínicas. Psiquiatra, neurologista. E tomando vários remédios, eu lembro de alguns, pastor Jorge. Aldol, Tegretol, acho que era Orap, Tegretol. Se não tomei outros, mas nada. Sabe por quê? Os médicos não podiam me ajudar. Os médicos são bênçãos na mão de Deus. Mas os médicos, os remédios, porque era espiritual. Pode ser que o seu problema seja espiritual. Busca Jesus, vai numa igreja evangélica, né? Muitos problemas aí espiritual, né? Tem físico? Tem, não vamos ser fanáticos, né, pastor Jorge? Tem coisa, o físico, Deus usa o médico, tem que tomar os remédios, mas espiritual é só para Jesus, né? Espiritual é só para Jesus. E ali, pastor Jorge, os anos foram se passando, eu estudava no Érico Veríssimo. Eu, quando passava mal, pastor Jorge, no Érico Veríssimo, eu juntava minhas coisinhas lá da escola, falava, pessoal, estou passando mal. Eu não queria nem saber, eu saía correndo. Eu saía, chegava em casa, mãe, estou passando mal. Que aflição. O diabo, ele não brinca de ser diabo, né? Eu
vou até ler aqui uma passagem para você ver o que eu passei, tá? Para ficar à luz da Bíblia, né? Tá em Apocalipse, né? Eu me encontrei nisso aqui, pastor. Ó, olha só, você, amado ouvinte, você que está me escutando. Apocalipse capítulo 9 diz assim: E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Essa estrela, pastor Jorge, é Lúcifer. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo, demônios. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Olha só. E foi-lhes dito que não fizesse dano à árvore da terra, dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm na testa o sinal de Deus. Eu não tinha. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse por um tempo. Eu passei por isso. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Eu saía da minha casa, né? Eu ficava olhando para o céu e falava, eu queria que Jesus voltasse. Eu queria morrer, mas a morte fugia de mim. Sabe por quê? Eu estava atormentado por gafanhotos, demônios, que eles não têm autoridade para atormentar quem serve a Jesus. Entrega teu caminho a Jesus, confessa Jesus, receba Jesus como Senhor e teu Salvador. Eu não tinha Jesus como Senhor e Salvador. Eu rodei na mão de vários médicos, eu estava atormentado, e o diabo botava na minha mente, se mata, tudo vai passar. Aquele jovem sarado, eu comecei a ver meu corpo sendo transfigurado. Sabe, eu gostava muito do Elvis. Teve um dia que eu me olhei no espelho, eu falei, estou parecendo com o Elvis. Mas sabe, na fase decadente, eu fiquei monstruoso. Eu botava a camisa assim, ó. Eu andava assim, ó. As minhas pernas aqui, ó. Era de tão gordo, eu andava assim, ó. Tudo assado. Pessoas riam, zombavam. 1 ano, 2 anos. Teve época que eu só comia e dormia. Eu comia panela de macarrão que a minha mãe fazia toda, eu voltava a dormir. Depois sentia fome. Uma vez eu falei para minha mãe, mãe, só comida não me alimenta. Comia muito, aquilo despertava. Mas aí se cumpriu a palavra. O Deus que fala, Ele cumpre a sua palavra. O Senhor tinha falado, doravante Ele será um dos meus, doravante Ele será um dos nossos. Jesus começou a aparecer para mim em sonhos. E Ele aparecia, eu lembro como se fosse ele saia do crucifixo, expulsava os demônios, Ele estava me mostrando, eu estou vivo. Eu vou te socorrer, eu não estou pregado numa cruz. Ele morreu sim numa cruz, mas Ele morreu e ressuscitou. Eu sinto a presença do Espírito aqui, sabe? Aleluia. Não vai ser crucifixo que vai te salvar e te libertar. Vai ser Jesus, o Deus que morreu numa cruz, mas que morreu e ressuscitou, e que vive e reina, e que está conosco e que voltará. Aleluia. E Ele, eu numa procissão católica, eu já estava indo para a igreja católica, eu numa procissão católica, eu comecei a passar mal, eu falei, não, Jesus, se eu conseguir chegar na tua casa, eu fiz um voto com Deus, tu me liberta. E eu comecei a andar, e comecei a passar mal, o Diácono Ricardo, Pastor Jorge, amado ouvinte, eu passando mal. Quando eu botei o pé na igreja ali de São Roque, aquilo saiu de mim, aleluia. Deus me libertou do poder das trevas. Eu não clamei o ídolo, que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos que não ouvem. Eu falei com Deus. E a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não sei o que você está passando. Se tu invocar o nome do Senhor, tu vai ser salvo, sabe? E ali, eu comecei a ir todos os dias na missa, depois grupo de oração católico, depois fui em culto de libertação na Assembleia, passei a minha juventude na Cristo Vive, e depois fiquei na Assembleia de Deus, tive aprendi muito ali, na época, com o pastor, até pouco o nome dos pastores, o pastor que era da Cristo Vive, com a minha pastora, porque a gente vai aprendendo, e depois Deus colocou o ministério nas minhas mãos, pela misericórdia, eu sou o pastor presidente do Ministério Palavra Rema, né? E para mim é uma honra, a maior honra nessa terra, é você ter escrito o nome do livro da vida e servir o Senhor.
E agora eu quero ministrar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Sabe? O Deus que falou comigo em sonhos, há muito tempo atrás tinha falado com José.